E aí, pessoal, tudo pronto para mais um The Deep Dive. Hoje a gente vai se aventurar num mundo que muita gente acha assim meio complicado, sabe? Mas que na verdade é super fascinante. A modelagem matemática. Isso aí. A gente vai desvendar como essa ferramenta, vamos dizer, conecta o mundo abstrato dos números com as coisas que a gente encontra, vive no dia a dia. Exatamente. Tipo, você já usou um app de trânsito para escapar do congestionamento. Ou já viu a previsão do tempo para saber se vai chover ou fazer sol. Pois é, a modelagem matemática está por trás disso tudo. E tem muito mais, viu? Ela ajuda, por exemplo, a prever como a economia vai se comportar, a entender como as doenças se espalham e até a projetar como o clima vai mudar no futuro. Mas espera aí, como é que a gente transforma problemas, sei lá, complexos do mundo real em equações números? Me explica isso. Aí que tá a mágica da modelagem. A gente pega um problema, digamos, o trânsito caótico de uma cidade grande e tenta identificar, né, os fatores que mais influenciam, tipo o número de carros, semáforos, horários de pico. Ah, entendi. A gente simplifica a realidade para entender melhor como ela funciona. Isso. E aí a gente traduz esses fatores em variáveis, que são como, sei lá, peças de um quebra-cabeça. Daí, usando a matemática, a gente monta as equações que descrevem como essas variáveis, essas pecinhas se relacionam. Interessante. É como se a gente criasse uma versão, digamos, simplificada da realidade, mas que ainda se mostra como as coisas funcionam. Exatamente. E a partir daí a gente pode usar essa representação matemática para simular diferentes cenários, sabe? Por exemplo, o que aconteceria com o trânsito se a gente fechasse uma rua? Ou se aumentasse o tempo dos semáforos. Nossa, que legal. Então a modelagem não serve só para entender o presente, mas também para tentar prever o futuro. É isso, com certeza. E essa é uma das grandes vantagens, digamos assim, da modelagem. Ao simular diferentes cenários, a gente consegue ter uma ideia de como as nossas decisões podem impactar o futuro, o que pode acontecer. Entendi. Mas fala uma coisa, com tantas variáveis e fatores complexos, será que a modelagem consegue ser realmente precisa? Tipo, a gente pode confiar totalmente nos resultados. É claro que nenhum modelo é perfeito, né? A gente precisa ter em mente que a modelagem é uma simplificação da realidade. A precisão de um modelo depende muito da qualidade dos dados que a gente usa para construí-lo, da escolha das variáveis, das suposições que a gente faz. Faz sentido. Ou seja, a gente não pode simplesmente confiar cegamente nos resultados de um modelo, né? A interpretação humana, o bom senso, a experiência, tudo isso ainda é muito importante. Sem dúvida, a modelagem é uma ferramenta poderosa, mas precisa ser usada com responsabilidade, né, com uma boa dose de crítica. É importante entender as limitações de um modelo e saber que os resultados que ele gera não são verdades absolutas, são indicadores, possibilidades. Verdade. Mas me conta um pouco mais sobre como essa ferramenta poderosa é usada na prática. A gente falou de trânsito, mas onde mais a modelagem matemática se aplica? Me dá alguns exemplos. As aplicações são inúmeras. Na economia, por exemplo, ela ajuda a entender como diferentes políticas econômicas podem impactar o crescimento do país, a inflação, o desemprego. Entendi. Então, com a modelagem, os economistas podem testar diferentes cenários e ver qual política seria mais vantajosa. É isso. Exatamente. É como um laboratório virtual onde eles podem experimentar diferentes medidas e prever seus efeitos, antecipar o que pode acontecer. Que interessante. E na área da saúde, como a modelagem matemática pode ser aplicada? Na saúde, ela é fundamental para entender como as doenças se comportam, como elas evoluem. Por exemplo, para modelar como um vírus se espalha numa população, a gente considera fatores como a taxa de contágio, o tempo de incubação, as medidas de prevenção adotadas. E com base nesse modelo, seria possível prever quantas pessoas seriam infectadas e como a doença evoluiria ao longo do tempo. Isso mesmo. E com essa informação em mãos, as autoridades de saúde podem tomar medidas mais eficazes para conter a epidemia, como campanhas de vacinação, isolamento social e outras medidas preventivas. Nossa, a modelagem matemática é realmente incrível. Mas, com tantas aplicações em áreas tão diversas, como ela se conecta com a inovação tecnológica? Como essa ferramenta ajuda a gente a criar coisas novas? A modelagem é o motor por trás de muitas inovações tecnológicas. Por exemplo, no desenvolvimento de carros autônomos, a gente usa modelos matemáticos para simular como o carro vai se comportar em diferentes situações, como em caso de chuva, de trânsito intenso, de obstáculos na pista. Então, antes mesmo de construir o carro, os engenheiros já podem testar como ele vai reagir a diferentes situações e fazer os ajustes necessários. Exatamente. Isso permite que eles desenvolvam carros mais seguros, mais eficientes, né, mais confiáveis. E essa mesma lógica se aplica a diversas outras áreas, como a robótica, a inteligência artificial, a criação de novos materiais. Realmente impressionante. Mas, me tira uma curiosidade. Com essa capacidade de simular a realidade,
A modelagem matemática pode nos ajudar a desvendar mistérios do universo. Tipo, a gente consegue usar a modelagem para entender coisas que a gente nem consegue observar diretamente. Sem dúvida. Na astronomia, por exemplo, a gente usa modelos para simular a formação de galáxias, a evolução das estrelas, a expansão do universo. Que legal. É como se a gente pudesse voltar no tempo e ver como o universo se formou, ou viajar para o futuro e ver como ele vai evoluir, né? É uma ótima analogia. A modelagem matemática nos permite explorar cenários que seriam impossíveis de observar na prática, de ver como as coisas funcionam em diferentes condições. E na área da ecologia, como a modelagem matemática pode ser aplicada. Me dá alguns exemplos de como a gente pode usar a modelagem para entender e proteger o nosso planeta. Na ecologia, ela é fundamental para entender a dinâmica de populações de animais e plantas, o impacto das mudanças climáticas nos ecossistemas, a propagação de espécies invasoras. Então, com a modelagem, a gente pode prever como o desmatamento vai impactar a biodiversidade da Amazônia, por exemplo. Exatamente. E com essa informação em mãos, a gente pode tomar medidas para proteger a floresta e garantir a sobrevivência das espécies que vivem lá, buscando um equilíbrio, né? É incrível como a modelagem matemática nos dá ferramentas para entender e proteger o nosso planeta para garantir um futuro mais sustentável. E não só isso, ela também pode nos ajudar a construir esse futuro de forma mais eficiente. Por exemplo, na área de energia, a gente usa modelos para simular a geração de energia solar e eólica, para otimizar o consumo de energia em edifícios, para planejar sistemas de transporte mais eficientes. Nossa, é muita coisa. Uma modelagem matemática realmente está em tudo. Mas antes da gente se aprofundar ainda mais nesse universo, que tal a gente fazer uma pausa para respirar e digerir todas essas informações? A gente volta já para continuar desvendando os mistérios da modelagem matemática. Boa ideia! Voltamos logo para continuar essa conversa. Estamos de volta para a segunda parte do nosso mergulho, né, no mundo da modelagem matemática. Antes da pausa, a gente estava falando sobre como ela pode ser usada para entender e proteger o nosso planeta, como ela pode ajudar a gente a construir um futuro mais sustentável. É verdade. E eu fiquei pensando aqui, como a modelagem pode nos ajudar a lidar com um dos maiores desafios, né, da atualidade, a crise climática. Como é que a gente usa a modelagem para entender, sei lá, as mudanças climáticas? É uma pergunta super importante. A modelagem climática, ela é uma ferramenta assim, essencial para entender como o clima está mudando, né? Quais são as causas dessas mudanças, quais as possíveis consequências. É como se a gente tivesse um guia, um mapa, para entender esse problema tão complexo. Mas como é que a gente consegue, modelar algo tão complexo, né, como o clima global? Me explica como é que isso funciona. Olha, é um desafio, viu? Então. Mas os cientistas, eles desenvolveram modelos matemáticos, assim, bem sofisticados, que levam em conta diversos fatores, como a concentração de gases, de efeito estufa na atmosfera, o desmatamento, a atividade vulcânica, as correntes oceânicas, é muita coisa. Nossa, quanta coisa. E com base nesses modelos, o que a gente consegue prever sobre o futuro do clima? O que os modelos mostram? O que a gente pode esperar? Os modelos climáticos, eles nos mostram que se a gente continuar emitindo gases de efeito estufa no ritmo atual, a temperatura média do planeta vai continuar subindo, né? E isso pode levar a consequências graves, como o aumento do nível do mar, eventos climáticos extremos mais frequentes, intensos, impactos na agricultura, na saúde humana. É um cenário preocupante. Realmente é assustador pensar nisso. Mas a modelagem também nos dá alguma esperança, né? Será que ela pode nos ajudar a encontrar soluções para esse problema? Sim, com certeza. A modelagem, ela também nos ajuda a explorar soluções para a crise climática. Por exemplo, a gente pode usar modelos para simular o impacto de diferentes políticas de redução de emissões, de investimentos em energias renováveis, de medidas de adaptação às mudanças climáticas. É como se a gente pudesse testar diferentes soluções e ver qual delas seria mais eficaz. Então, uma modelagem nos dá um norte, né? Nos mostra quais caminhos podemos seguir para construir um futuro mais sustentável, para tentar minimizar os impactos da crise climática. Exatamente. Ela nos permite comparar diferentes cenários, né, e escolher as melhores estratégias para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. É uma ferramenta poderosa para a tomada de decisão, para a gente planejar o futuro de forma mais consciente. Mas, mudando um pouco de assunto, você falou que a modelagem matemática também é usada em áreas como logística, né? Me fala um pouco mais sobre isso. Como é que a gente usa a modelagem, para entregar as coisas mais rápido, para organizar melhor o transporte de mercadorias? Na logística, a modelagem é fundamental para otimizar as rotas de entrega, minimizar os custos de transporte, gerenciar estoques, prever a demanda. É como se a gente usasse a matemática para organizar toda a movimentação de produtos para que tudo chegue no lugar certo, na hora certa. Então, quando a gente compra algo online e recebe a encomenda rapidinho na nossa casa, a modelagem matemática está por trás disso. Os algoritmos que calculam a melhor rota, o tempo de entrega, tudo isso usa modelagem. Com certeza. Os algoritmos que calculam a melhor rota para o entregador, que definem a quantidade de produtos que precisa ter no estoque, estimam o tempo de entrega,
Tudo isso usa modelagem matemática. É a matemática trabalhando nos bastidores para facilitar a nossa vida. Que legal. E na área da saúde, como a modelagem pode ser aplicada? A gente já falou um pouco sobre modelar a propagação de doenças, mas tem outros exemplos, tipo, como é que a modelagem pode ajudar a gente a ter uma saúde melhor, a desenvolver novos tratamentos? Sim, a modelagem matemática ela tem um papel cada vez mais importante na área da saúde. Por exemplo, ela é usada para desenvolver novos medicamentos, para simular o funcionamento de órgãos e sistemas do corpo humano, para planejar cirurgias, para personalizar tratamentos. As possibilidades são enormes. Nossa, me explica melhor como a modelagem é usada para desenvolver novos medicamentos. Tipo, como é que a matemática entra nesse processo? Imagina que os cientistas estão pesquisando um novo medicamento para tratar uma doença. Eles podem usar modelos matemáticos para simular como a molécula do medicamento vai interagir com as células do corpo humano, para prever os efeitos colaterais, para determinar a dosagem ideal. É como se eles pudessem testar medicamento virtualmente antes de aplicá-lo em pessoas. Então, a modelagem ajuda a acelerar o processo de desenvolvimento de novos medicamentos, né? E também a torná-los mais seguros e eficazes, a garantir que eles vão funcionar da melhor forma possível. Exatamente. E isso também se aplica ao desenvolvimento de novas tecnologias médicas, como próteses, equipamentos de diagnóstico por imagem, dispositivos implantáveis. A modelagem está presente em todas as etapas, ajudando a criar soluções mais eficientes e personalizadas. É impressionante como a modelagem matemática está presente em tantas áreas da nossa vida. Mas, pensando no futuro, como a modelagem pode nos ajudar a lidar com os desafios que a gente ainda nem conhece? Tipo, como é que a gente usa a modelagem para se preparar para o futuro, para lidar com as incertezas? A modelagem matemática ela é uma ferramenta poderosa para explorar o desconhecido, para simular diferentes cenários, para prever o impacto de novas tecnologias, para encontrar soluções para problemas complexos. É como se a gente tivesse um superpoder para enxergar o futuro e se preparar para ele. Então, a modelagem nos ajuda a nos preparar para o futuro, a antecipar os desafios e a encontrar soluções inovadoras. É como se a gente tivesse uma bola de cristal, mas baseada em dados, em cálculos, em modelos matemáticos. É uma ótima analogia. A modelagem matemática ela nos guia em meio à incerteza, nos ajuda a tomar decisões mais informadas, né, a construir um futuro mais promissor, com mais segurança e previsibilidade. Que legal. A gente já viu como a modelagem matemática é usada em áreas como a saúde, o clima, a logística. Mas me fala um pouco sobre como a modelagem se conecta com a educação. Como é que a gente pode usar a modelagem para ensinar matemática de um jeito mais interessante, mais conectado com a realidade? A modelagem matemática ela tem um potencial enorme para transformar a forma como a gente ensina e aprende matemática. Ao invés de focar só em fórmulas e equações abstratas, a modelagem permite que os alunos apliquem os conceitos matemáticos para resolver problemas reais, né? Tornando o aprendizado mais dinâmico, mais significativo. Eu lembro de ter estudado matemática na escola e achava tudo muito abstrato, difícil de conectar com a minha vida. Acho que a modelagem poderia ter me ajudado a ver a matemática com outros olhos, a entender como ela é importante no dia a dia. Com certeza. A modelagem matemática, ela pode mostrar para os alunos que a matemática não é um bicho de 7 cabeças, mas sim uma ferramenta poderosa para entender o mundo ao nosso redor, para resolver problemas, para criar coisas novas. É bacana. E como a modelagem pode ser usada na sala de aula? Me dá alguns exemplos de como a gente pode aplicar a modelagem no ensino de matemática. Imagina, por exemplo, usar a modelagem para ensinar conceitos de física, como a trajetória de um projétil. Ao invés de só apresentar fórmulas prontas, os alunos poderiam criar seus próprios modelos, testando diferentes variáveis e observando os resultados. Seria muito mais interessante do que só decorar fórmulas. Os alunos poderiam realmente entender como a física funciona na prática, como as coisas se comportam no mundo real. Exatamente. E a modelagem também pode ser usada para ensinar conceitos de matemática, como estatística e probabilidade. Ao invés de só resolver exercícios de livros didáticos, os alunos poderiam coletar dados reais, criar modelos e tirar suas próprias conclusões, né? Aprender, fazendo, experimentando. Mas diz uma coisa, com essa explosão de dados que a gente está vivendo, como a modelagem matemática se conecta com a inteligência artificial? Como é que essas duas áreas se complementam? Essa é uma área muito interessante. A modelagem matemática ela é o coração da inteligência artificial. Os algoritmos de inteligência artificial, que são capazes de aprender com dados, de fazer previsões, de tomar decisões, eles são baseados em modelos matemáticos. Então, a modelagem matemática é o cérebro por trás da inteligência artificial. Tipo, a inteligência artificial depende da modelagem para funcionar. Exatamente. A modelagem matemática fornece a base teórica e as ferramentas para que a inteligência artificial funcione, para que ela possa aprender, pensar, tomar decisões. E quais as áreas onde a modelagem matemática e a inteligência artificial estão se combinando para criar novas soluções? Tipo, onde que a gente está vendo essa dupla em ação transformando o mundo? As possibilidades são infinitas.
Na medicina, por exemplo, a gente está usando a modelagem e inteligência artificial para desenvolver sistemas de diagnóstico mais precisos, para criar tratamentos personalizados, para prever a evolução de doenças. E na área de negócios, como é que essa dupla está impactando o mundo dos negócios? No mundo dos negócios, a modelagem e a inteligência artificial estão sendo usadas para otimizar processos, para prever a demanda de produtos, para segmentar clientes, para automatizar tarefas, para tomar decisões estratégicas. É como se a gente tivesse uma super ferramenta para tomar decisões mais inteligentes, mais eficientes. É realmente fascinante como a modelagem matemática e a inteligência artificial estão transformando o mundo. Mas antes de a gente se empolgar demais com o futuro, que tal a gente fazer uma pausa para respirar e voltar para a última parte do nosso mergulho na modelagem matemática? Bora lá, dó! Voltamos já para explorar mais um pouco esse universo incrível. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho no mundo da modelagem matemática. A gente viu, na parte anterior, como ela se conecta com a inteligência artificial, criando soluções inovadoras para medicina, negócios e por aí vai. A gente viu como essa combinação é poderosa e abre um leque enorme de possibilidades. A modelagem matemática para entender sistemas complexos e a inteligência artificial para processar, analisar quantidade enormes de dados. É muita informação. É como juntar o melhor dos dois mundos, né? Mas, pensando em quem quer seguir carreira nessa área, quais habilidades são importantes para quem trabalha com modelagem matemática? O que a pessoa precisa saber para ser bem nessa área? Olha, a base é ter uma boa base em matemática, né? Mas não é só isso, não. É importante também ter curiosidade, criatividade, gostar de resolver problemas, sabe? A modelagem matemática é sobre usar a matemática para entender e resolver problemas no mundo real. Então não basta só ser bom em matemática, né? Tem que saber aplicar esse conhecimento na prática, no dia a dia, para resolver problemas reais. Exatamente. Tem que saber traduzir um problema real para a linguagem matemática, construir um modelo, analisar os resultados e saber o que eles significam. E onde um profissional da modelagem matemática pode trabalhar? A gente viu vários exemplos, mas queria ter uma visão mais geral assim do mercado de trabalho. Olha, o mercado é bem amplo. Tem profissional da modelagem matemática trabalhando em empresas de tecnologia, bancos, consultorias, universidades, centros de pesquisa. É um campo bem vasto, com muitas oportunidades. Que legal. E para finalizar, qual mensagem você deixa para quem se interessou por esse universo da modelagem matemática e quer saber mais? O que você diria para essa pessoa que quer se aventurar nesse mundo? Eu diria, mergulhe de cabeça. Explore os recursos, livros, cursos online, softwares e o mais importante, pratique. A modelagem matemática se aprende na prática, testando, errando, aprendendo com os erros e buscando novas soluções. É isso aí, pessoal. Modelagem matemática é uma ferramenta poderosa para desvendar os mistérios do universo, solucionar problemas, construir um futuro melhor. E a gente viu, como ela está em tudo, da previsão do tempo ao desenvolvimento de carros autônomos. Esperamos que vocês tenham gostado dessa jornada e lembrem-se, a matemática não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas sim uma ferramenta incrível para entender o mundo. E para você que ficou com a gente até aqui, o convite para continuar mergulhando no mundo do conhecimento com a gente no Deep Dive. Até o próximo.